Boa noite aos Obrigada, querida. servidores da casa. Tudo bom? De acordo com o que nós havíamos então encaminhado na sessão anterior, nós solicitamos para que hoje nós recebêssemos aqui na Câmara de Vereadores o presidente do IPRAM, a Siluí, a fim de que pudesse se fazer alguns esclarecimentos, algumas informações. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou conceder a palavra para a Siluí. Ela faz a exposição que entender necessário. E, em seguida, nós vamos possibilitar aos vereadores que queiram, que possam fazer aí algum questionamento, alguma observação, enfim. E, como todos vocês sabem, agora são 6h15, nós, impreterivelmente, às 19 horas, iniciaremos na sessão ordinária. Então, Siluí, seja bem-vinda, boa noite e a palavra está à tua disposição. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vários colegas que já foram servidores, né? Então, eu recebi uma convocação, né, para explicar o que é o tão falado déficit atuarial, né? Então, para começar, acho que teríamos que começar sabendo o que é um cálculo atuarial, né? Então, o cálculo atuarial é uma avaliação um estudo técnico de um atuário, né, que ele precisa ser formado para isso, para ver a necessidade das coberturas de todas as aposentadorias durante a caminhada do servidor, desde a sua entrada no município até sua aposentadoria e sobrevida, como a gente chama, pós-aposentadoria, né? Então, esse atuário, ele faz esse estudo, é um estudo muito técnico. Nós temos um atuário contratado de Porto Alegre, numa empresa de Porto Alegre, que faz o cálculo atuarial para nós. E o cálculo atuarial vem trazer qual seria a necessidade de valores que teríamos que ter em caixa hoje para poder honrar com todas as aposentadorias futuramente, né? Então, o cálculo atuarial ele é baseado numa tábua de mortalidade, né? Das informações de todos os servidores, bem como dependentes, esposa, marido, filho, tudo isso, tudo é avaliado dentro de um cálculo atuarial. Todos os anos, a gente repassa para o atuário todas as informações necessárias, né, com todas as informações necessárias para que ele possa chegar ao número que ele chega no final do cálculo. Hoje, como vocês sabem, gerou uma polêmica bem grande na cidade, né, com uma entrevista do secretário de Finanças, da questão do déficit atuarial. O déficit existe, ele existe desde o nascimento do Instituto, lá de 1990, porque quando o Instituto nasceu, ele já nasceu com déficit. Porque, em 90, quando foi determinado que os municípios poderiam ter seus RPPS, o município adotou, então, o RPPS, fez o RPPS, e, até então, para o INSS ou para o RGPS, era pago uma alíquota de 11%, servidor, né, o servidor recolhia 11%, e a parte patronal, 22%. E, neste ato ali, o Ministério da Previdência, na época, abriu para os municípios que eles pudessem criar os fundos, né, e não determinou que tipo de alíquota, qual era a alíquota que eles deveriam implantar para ter
toda a reserva matemática necessária para futuramente ter as aposentadorias. Então, de 90 a 92, o IPRAM, a autarquia IPRAM, que ela tem o Fundo de Previdência e o Fundo de Assistência, ela recolhia um valor tudo junto, tudo junto. Mas ali não se destinou nada para a Previdência em 2 anos. 2 anos não teve contribuição previdenciária. Começou lá em 93. 93, aí veio uma determinação que deveria ser aberto, né, que deveria ter um pouquinho de contribuição para a Previdência, fazer o fundo. Né. Aí, a lei de 92 para 93, decidiu-se que ia ser destinado para a Previdência 2%. Né, 2%. 2% do servidor, 2% o município. E assim foi. 92, 93, 94, 95, 96. A cada ano subia 2%. Então, 93 começou com 2 e 98 estava sendo contribuído para a Previdência 8%. Né? Aí tu vê que de 90 a 96, quanto já deixou de se arrecadar se tu for fazer uma comparação INSS com o Instituto, com a autarquia. 11%, e aqui se arrecadou, né, aos pouquinhos, 2, 4, 6, 8. Né? Aí, em 93, decidiram, então, que deveria ser separado os fundos. Assistência é uma coisa, Previdência é outra coisa. Ali que começou a se montar o Fundo da Previdência. E lá em 93, quando a Marilza era presidente do Instituto, já havia um cálculo atuarial que já previa que o IPRAM tinha um déficit. Tanto que houve uma orientação em 93 que deveria ser tomada providências para recolher o atrasado ou esticar mais adiante para pagar aposentadorias, ficar mais tempo sem pagar aposentadorias. Né? Mas isso não aconteceu, e as pessoas foram se aposentando, e a coisa foi acontecendo. Aí, 99, decidiu-se, então, com a Lei 4300, que a Previdência Social, os servidores passariam a contribuir com 10%, e a patronal 20%, e os inativos 10% também. Isso em 99. Isso quando veio a Lei 4300. 2005, aí veio a determinação do Ministério da Previdência, na época, então, que os servidores dos municípios, estados e Distrito Federal não poderiam contribuir menos que o INSS. Vocês veem que só em 2005 aconteceu esse equilíbrio. O servidor deveria contribuir tanto quanto contribuía antes. Né? E, então, se passaram 90 para 2005, foram 15 anos. 15 anos com recolhimento mínimo. Né? 2005, no final do ano, aí foi aprovada a Lei 5762, que instituiu, então, servidor 11%, pensionistas 11% só acima do teto, como é hoje até então. Né? Os pensionistas e aposentados, eles só contribuem acima do teto. E a patronal passaria a 18%. Tá? Que a patronal antes era 20%. Veja que lá em 99 a patronal era 20%. E em 2005 ela desceu para 18%, né? E para 2006 também permaneceu 18%. Então, vocês veem quantas perdas já tinha ali. Né? Por isso, a formação do déficit atuarial. 2006, o cálculo atuarial, na época, apontou que era preciso uma alíquota suplementar, porque esta alíquota suplementar ela vem sendo indicada desde 98. 93 a 98 não era obrigatório o cálculo atuarial.
Em 98, com a nova Constituição de 98, foi obrigado os RPPS a ter anualmente um cálculo atuarial. Então, passou-se de 98 para cá, fazendo os cálculos atuariais. E, desde 98, vinha sendo apontado a necessidade de se ter uma alíquota suplementar, para quitar todo o valor que não foi recolhido lá atrás. E outras coisas que formam o déficit também. Uma aposentadoria precoce, os rendimentos de juros da aplicação que não alcança o que é planejado. Então, são várias coisas que contribuem para ou diminuir o déficit ou aumentar o déficit. Para nós vermos, então, que de 93 a 2005, para 2006, que foi a lei que foi aprovada para 2006, só em 2006 foi implantada a alíquota suplementar. Porém, como foi feita essa alíquota suplementar? O município contribuía com 18%, certo? Então, a alíquota suplementar passou a ser de 4,31%, porém, a patronal passou a ser 13,69%, que, somadas as duas, fechava os 18% que era contribuído antes. Então, na verdade, só houve uma abertura, a contribuição ela praticamente não existiu, né? Porque a patronal, 2005, já contribuía com 18%. 2006 veio a implantação da suplementar, porém a parte patronal foi aberta. Patronal 13,69 e a suplementar 4,31, que fecha os 18% que era contribuído anteriormente. 2008, para se fazer 2009, a alíquota suplementar daí de 6,95, de 4,31, ela subiu para 7, em virtude que o cálculo atuarial apontava que existia a falta dos recursos anteriores. Aí a suplementar passou a 7%. 2009, o cálculo feito na época indicou que poderiam ser feitos escalonamentos, né, parcelados. E, na época, eles utilizaram, então, 2013, 2009, 2,95, deixa eu já vou te dizer. Já vou te dizer quanto que o cálculo atuarial indicava em 2009 que fosse arrecadado. 2000, 2001, todos os cálculos indicavam que precisava da alíquota suplementar, tá? Eu até trouxe um pouco de cada um, caso vocês queiram dar uma olhada depois, né? Em 2009, foi, então, feito o quê? Foi aberto para pagar o déficit, amortizar o déficit em 25 anos, aí se reduziu de 7% para 6,95%. Tá? Para 6,95%. Então, ali também já houve uma perda, porque já começaram a esticar o prazo para amortizar a dívida, 25 anos. Né? Aí passou-se de 2009, com a suplementar 6,95, até 2013. Né? 2013 veio, então, o Ministério da Previdência e disse, os municípios que não adotarem a alíquota suplementar não terão CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. O município, não tendo o certificado de regularidade previdenciária, não pode receber as verbas voluntárias de emendas parlamentares, esse tipo de verbas, só recebe as verbas obrigatórias, FPM, ICM, enfim. Aí se implantou uma alíquota de escalonamento, né, subindo. 2013 para se pagar em 2014. 2014, então, a alíquota passou a ser 8% e a cada ano subia 2%. Então, 2014, 8%, 10%, 12%,
essa era a suplementar, fora as alíquotas que o município contribuía, né, com a patronal 11,80 e o servidor 11. Né? Fomos, desta forma, até 2015. Até 2015, subindo a alíquota com escalonamento, mas em 2015 mudou, quando o cálculo atuarial também apontou em 2015 que havia uma necessidade de ajustar as alíquotas. Daí, para o servidor, passou de 11% para 12%, os aposentados e pensionistas, 12% acima do teto do regime geral. A suplementar continuou subindo 2%, e a parte patronal, de 11,80, passou para 13,45. Desta forma, aí, isso tudo para 2016. Né? 2016, então, tínhamos a parte servidor 12%, a parte aposentados e pensionistas 12% acima do teto, patronal 13,45% e o escalonamento, que em 2016 estava em 12%, 2017 14%, que chegou aos 20%. 2017, nós reestruturamos a Previdência. Eu assumi o IPRAM em 2016. Então, em 2017, no final do ano, a gente reestruturou a Previdência e a parte patronal, a parte suplementar, já vinha naquele escalonamento e se manteve o escalonamento. Tá? Em 2020, daí de 2016 a 2020, permaneceram essas alíquotas. 12 servidor, 12 aposentados e pensionistas, 13,45 a patronal e a suplementar chegou a 20. Em 2020 veio a reforma, a emenda constitucional 103. Tá? Aí o governo federal, na emenda constitucional, decidiu que os servidores deveriam contribuir 14%, como os servidores federais. Vocês lembram? Acho que o Claudio Miro, o Gilmar lembram, né, que estavam aqui. A Rose também, né, que foi uma briga para nós conseguirmos passar de 12% para 14%, essa questão ali, mas era obrigatório, nós tínhamos que passar. E passamos, então, o servidor contribuindo 14%, pensionistas aposentados 14%, acima do teto do INSS, patronal 14%, subiu a patronal também de 13,45 para 14%, porque a patronal nunca pode ser menor que a do servidor. A suplementar, então, ali, nessa reforma da Previdência, nessa emenda constitucional, abriu-se um espaço para o Executivo a diluir um pouco mais a dívida, porque ia chegar uma época que os municípios não teriam como arcar com essa despesa suplementar que vinha acontecendo. Né? Então, optou-se, após o cálculo atuarial, optou-se em manter a alíquota linear 20%. Então, agora, de 2020 a 2050, essa suplementar ela sempre será 20% sobre a folha de pagamento. Não sobe mais. Não é mais permitido um escalonamento. Porque, se tu fosse olhar nos cálculos atuariais, nós iríamos até 2037 com uma alíquota de 43,50% em cima do total da folha de pagamento. Isso seria inviável, os municípios não conseguiriam manter o compromisso de se fazer isso. Então, veio a emenda constitucional e ficou uma alíquota linear do começo ao final, 20% direto até 2050. Então, aqueles 86 milhões que foram falados, eles constam no cálculo atuarial, 86 milhões, para serem diluídos em 30 anos, até 2050. Né? A contribuição do município, que é feita mensalmente para o Instituto, para recuperar esse passivo, essa história negativa que nós tivemos ali, que não foram recolhidas as alíquotas corretas e tal, é um repasse de 440 mil por mês,
acima do obrigatório, que é a parte patronal, e mais a contribuição dos servidores. Então, nós temos uma receita de repasses hoje de 1.050, 1.050.000 por mês, sendo que 439.440.000 é a reposição do déficit que o município vem fazendo desde lá na época de 2005, né, onde se começou a implantar, a aparecer a alíquota suplementar. E os outros 605.000, né, são parte patronal e parte servidor. Então, o montante deste custo aí, deste cálculo matemático, porque o atuário ele faz uma projeção de vida para as pessoas, né, até 80 anos, a tábua de mortalidade que eles utilizam é mais ou menos por aí, e daí eles calculam quanto deveríamos ter dentro do Instituto para chegarmos, vamos dizer, no final, se o Instituto parasse hoje, para manter todas as aposentadorias até a morte das pessoas. Mas isso difere muito também, por isso que é obrigatório anualmente se fazer um cálculo atuarial. Por quê? Porque existem várias intercorrências no meio, né? Que nem este ano, o ano passado, nós não tivemos nenhuma nomeação. Então, a nossa contribuição, tanto patronal como dos servidores, ela não cresceu. O ano passado, enfrentamos um ano bem difícil de rendimentos. Os rendimentos, nós tivemos alguns meses de rendimentos negativos, que a gente chama, porque a gente compra títulos. Não sei se alguém sabe trabalhar com bolsa de valores, né? A gente compra títulos, né? Cada título tem seu valor. Então, a gente tem número de títulos. E como o mercado financeiro nosso ele oscila muito, e nós tivemos toda essa questão da pandemia, a volatilidade dos nossos fundos ela cresceu, ela ficou um pouco maior. E esses fundos onde a gente tem aplicação, que os títulos baixaram, a gente não mexe até a sua recuperação. Então, nós temos... porque nós temos um capital que a gente pode fazer isso. A gente não depende do nosso fundo, do nosso dinheiro que está paradinho lá, rendendo, para pagar os aposentados hoje. Porque só com o repasse mensal, a gente paga todos os aposentados que temos hoje, e ainda sobra quase 200 mil para ir aumentando no fundo. Aí, conforme os rendimentos, né, tivemos meses de rendimentos de 1 milhão, tivemos meses com rendimentos de menos 400 mil, né, porque os títulos perdem valor, então eles sobem e descem, mas isso é jogo do mercado financeiro, isso nós não temos muito como controlar, porque a nossa carteira ela é extremamente conservadora. A gente não tem valores aplicados em títulos ou em índices de maior volatilidade, que a gente chama, que para conseguir um rendimento maior, a gente arrisca. Então, a gente arrisca pouco, porque a gente não tem como arriscar muito o dinheiro que é do servidor, né? Então, a gente fica controlando todo mês o nosso patrimônio, que todo ele é obrigatório estar aplicado, a gente não pode ter dinheiro em caixa. E outra coisa, nós temos fundos que a Secretaria de Previdência determina que a gente aplique. Não são qualquer fundo que existe no mercado. Nós temos uma linha. Nós temos um limite dentro de cada fundo, 20%, 5%, 40% em cada fundo, e temos uma lista de fundos que a gente pode investir, que isso é contemplado dentro da política de investimentos que nós temos anual também. Todos os anos precisamos desenvolver a política de investimentos, dizer onde mais ou menos a gente vai aplicar o dinheiro dentro do rol de fundos que a Secretaria de Previdência permite que os institutos ou fundos, né, apliquem. Então, hoje nós contamos com 137 milhões e 200 mil, fechei o final de junho hoje.
Junho foi um mês de juros positivos, porém poucos juros, que deu 150 mil de juros só esse mês. Mas nós tivemos janeiro, fevereiro e março, que foram juros baixos. Os nossos títulos perderam valores e a gente fechou negativo, 3 meses. Nesses 6 meses, já recuperamos o que foi perdido lá em janeiro, fevereiro e março. Né? Então, hoje, a gente tem um capital, de dezembro para cá, de 550 mil a mais. Né? Embora tenha oscilado, tenha perdido valor os títulos, mas alguns já recuperaram, outros estão em recuperação, e já conseguimos suprir o que nós tínhamos, vamos dizer, perdido, porque não é uma coisa de... Né, eles oscilam e a gente tem que ir acompanhando o mercado. Né? Então, quando a gente consegue diagnosticar, né, que um fundo ou ele está muito alto, ou, né, que a gente precisa retirar, nós temos também uma assessoria de investimentos, de Porto Alegre também, que nos auxilia para fazer essa questão ali, porque nós não temos condições de ficar todo dia olhando o mercado financeiro. E não temos nem condições técnicas e nem físicas, né, para ficar ali todo dia cuidando dos investimentos. Então, temos assessoria financeira também, que em qualquer momento que a gente tem alguma dificuldade, a gente liga, né, para o Sérgio, que é o nosso consultor, e ele nos diz, ele olha o mercado, diz, agora está melhor para aplicar em IMA ou em IRFM, que são nomes de títulos que a gente aplica. Né? A política de investimentos, eu tenho ela aqui, se de repente vocês querem dar uma olhadinha, quiserem, né, folhear ela para ver mais ou menos o que é uma política de investimentos. Os cálculos atuariais também eu trouxe vários, um monte deles, para ver a evolução que foi tendo o crescimento que foi tendo o nosso déficit, que a gente chama, né, a falta daquela arrecadação. E de 2018 para cá, também nós tivemos assim um lote grande de aposentadorias. Os concursados de lá de 90, principalmente professores, começaram a se aposentar agora. Né? Então, em 2018, nós tivemos 23 aposentadorias, né, e 2 pensões. 23 pessoas que deixaram de receber do município e começaram a receber do Instituto, né, se aposentaram. 2019 tivemos 11 aposentadorias e 2020 foram 33 aposentadorias. Então, isso fez com que o crescimento da nossa folha de pagamento também inchasse. Mas ainda estamos dentro, os repasses do município, né, com patronal, suplementar e servidores, cobre toda a nossa folha de pagamento, né, e ainda sobra um pouquinho para a gente aplicar. Então, hoje o nosso patrimônio é de 137 milhões, isso previdência, sem contar a assistência, que é outro fundo. Né? E esse déficit existe? Sim, ele existe. Mas não é uma coisa para ser resolvida a toque de caixa agora. Não é uma coisa. Ele tem um escalonamento até 2050, e, com isso, a gente vai acompanhando. Todo ano é feito o estudo atuarial. Agora já estamos com nova implantação da Previdência Complementar, que me lembro sempre do Cláudio Miro, né? Que é até novembro deste ano nós temos que ter a Previdência Complementar implantada, onde os servidores não receberão mais o valor cheio do Instituto. Né? O valor, vamos dizer, um médico ganha 15 mil, se ele se aposentar pelo Instituto, ele vai receber só até o teto do INSS, igual ao teto do INSS. Aí vem este fundo complementar, que é o que vai ser implantado, para o servidor contribuir lá para ter uma aposentadoria um pouquinho melhor do que o teto, onde vamos ficar enquadrados iguaizinhos ao INSS também. Fala, Claudimiro. Pode falar. Boa noite, colegas, presidente, Siluí. Obrigado pela presença, plateia, servidores. Na verdade, Siluí, quando você fala
que vai ser o teto do INSS, vai ser para pessoas que vão ser contratadas a partir de agora. A partir de novembro. As que Contratadas a partir de agora. estão, Que estão continua no regime antigo. Continua no regime Vai antigo. ser o marco zero que a gente chama ali, né? Então, a partir da implementação da lei, né, que vai ter que vir para vocês vão analisar a nossa lei, tudo, nós temos que ter implantado até 12 de novembro. Né? 12 de novembro, nós temos que ter a Previdência Complementar implantada, com um estudo da entidade que vai guardar este dinheiro, né? Porque não podemos nós guardar, nós não temos essas condições, eles não deixam ainda que os institutos guardem este dinheiro da complementar. Então, temos que fazer um chamamento público para ver aonde vai se colocar, se depositar este dinheiro, que o servidor vai contribuir e o município na mesma proporção. E alíquotas diferentes também. As alíquotas, vai ter um escalonamento de alíquotas, e conforme o servidor opta, o município contribui da mesma forma. Então, se o servidor opta em contribuir 8,5% ou 8% para complementar, o município também vai pagar 8% da parte patronal. Luiz, então, pelo que eu entendi, são 3 motivos que tem hoje esse déficit. Tá? É a situação de 90, 98, aí, né? Que praticamente foi recolhido quase nada, uns anos nada e depois muito pouco. Um outro fator que influencia, que eu percebi, que é o baixo valor de retorno das aplicações. Isso, que está impactando, impactando bastante, né? Agora, né? Tá. Nós começamos em 2018 com a greve dos caminhoneiros. Né? Ali a gente já teve um impacto muito grande nos rendimentos, com perdas na época. Claro que fechamos o ano depois com saldo positivo. Até eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos, para ver o crescimento vegetativo, né, do nosso patrimônio líquido. Né? Em 2000... Esse aqui é 2021, 2020, 2019... 2018, nós tivemos um crescimento no nosso patrimônio de 11 milhões e 800 mil. Né? Embora tivemos toda aquela queda do mês de maio, com a greve dos caminhoneiros, depois, setembro, teve aquela queda de novo com a implantação das CPIs e tal, também tivemos alguns juros negativos. Deixa eu fazer mais um questionamento, e mais a terceira, e depois tem mais pessoas que querem perguntar, porque o horário está voando. Uhum. Outra questão é a aposentadoria. Também as pessoas estão se aposentando com uma idade relativamente baixa, também isso 50 impacta anos, muito, né? 50 e poucos anos. E salários altos, né, o máximo. É o total, né? Alguns se aposentam com o último salário, outros com média salarial. Então, a média... Outra pergunta. Uma pessoa que trabalha um mês, sendo concursado ou sendo cargo de confiança, trabalha 2 meses, meio ano, 1 ano, enfim, se ela chega ao óbito, o cônjuge, marido ou mulher, vai receber pensão? Vão receber pensão. Por resto da vida? Não. Lá quando eu disse que a gente fez a reestruturação da lei lá em 2017, a gente já atualizou a questão das pensões conforme o federal. Então, temos na época, assim, um escalonamento, né? Acima de 44 anos, o pensionista recebe integral. Abaixo de 44 anos, a pessoa 44 anos, tem várias faixas, né? 2 anos vai receber 3 meses, 5 anos vai receber tanto. Eu não me recordo o total, mas a nossa lei já está adequada à lei federal, que não tem mais a pensão integral, né, para as pessoas mais jovens, né? E outra questão que tu falaste aí, CCs não têm contribuição no IPRAM, são INSS. Pessoal, deixa eu dizer o seguinte, ó. Nós vamos procurar objetivar. Aqui tem o Dilson e o Clécio.
vocês fazem o questionamento, depois a Celuí responde de uma vez só. Então, eu pergunto se alguém mais pretende fazer alguma questão, porque nós podemos, num outro momento, convidar a Celuí para vir nas comissões. Aí, ali, pode ficar, se quiser ficar até as 4 da manhã, não tem problema nenhum. Podem vir e ficar, né? Então, nós vamos fazer assim, para objetivar. Eu vou passar a palavra para o Dilson fazer a pergunta e para o Clécio. Depois eu também vou fazer uma colocação e a Celuí responde para complementar e a gente tem que te solicitar para ser o mais objetiva possível. Okay. Dilson. Boa noite, colegas, servidores, presidência. Sou Eli. Na verdade, eu achei que o objetivo da reunião fosse mais dinâmica, sem essa questão prática de porcentagens acima, abaixo, entendeu? Para todo mundo entender, entendeu? Então, a forma que eu compreendo que essa 3%, 12%, 1990, papai, não vamos voltar no tempo, porque, para mim, a forma de entender que realmente foi um péssimo negócio, tá? Que sobrou uma dívida monstruosa para o cofre público. Então, indiferente do governo, hoje, o anterior e os futuros até 2050 vai ficar uma dívida muito grande. Dívida muito grande. Eu acredito que teria que ter, talvez, um bom senso, nós, legislativo, executivo, presidente do IPRAM, talvez um bom senso, se tivesse uma possibilidade, talvez diminuirmos essa porcentagem que é paga dessa dívida, tá? Porque realmente são 5 milhões de anos, né? Então, sobra muito pouco dinheiro para o município conseguir fazer obras, iluminação, vias, calçadas, escolas e tudo mais. Então, a minha dúvida é essa. É um negócio que foi feito, talvez não foi planejado, pessimamente planejado, não fiscalizado, com a falta de arrecadação nesse período, onde aumentou muito essa dívida. A outra questão... eu ouço você dizer que o IPRAM tem um capital de 170 milhões. 137 milhões. 137. Isso. Perdão. Então, eu vejo assim que ele consegue autossustentar no momento, com investimentos, com o capital que tem, o patrimônio e tudo mais. A contribuição. A contribuição, isso. Então, dentro disso, cabe aquela dúvida. Então, será que não poderíamos ter, talvez para uma reunião de comissões, para a gente conseguir diminuir esse valor que o município tem que pagar hoje, para conseguir, nesse sufoco que paga hoje o município, de não ter valores para investimento, que, infelizmente, vamos apontar aqui quem errou, quem não errou, quem não vai levar... Não vale a pena, isso Luiz, não é... Luiz, só um pouquinho, senão vai virar um debate aqui, não é o objetivo. Então, na próxima reunião, talvez já ter uma ideia nesse ponto de vista. E outras perguntas que eu gostaria de ter feito, mas... O vereador Clécio. Boa noite, colegas. Boa noite, plateia. Boa noite, Siloé. Eu só queria saber se esse déficit do IPRAM, ele impede a administração municipal de executar qualquer coisa, obras ou qualquer outra função. Ele impede de fazer qualquer coisa? Siloé, só um pouquinho que eu vou complementar aqui para mim depois não ficar também com... Tá. A minha questão vem no seguinte sentido, nós tivemos uma entrevista na emissora de rádio que deixou muita gente, até mesmo na população, com uma visão da situação. A visão que nós ficamos é que há 86 milhões de débito do município para com o IPRAM. Pelo que nós sabemos e pelo que nos foi colocado, e o que eu queria te pedir, se tu pode nos confirmar isso, é que essa dívida, ela não representa 86 milhões, não é um título executivo que pode ser cobrado, que está ali para ser cobrado a qualquer momento. Essa é uma compensação, né, ao longo dos anos, Isso. que vem sendo enfrentada pelas administrações passadas, pela presente e pelas futuras. Isso aí. E que teve um alívio em 2020, fazendo com que até 2050 esse pagamento suplementar seja de 20%
Sempre. Sempre, isso aí. Porque ele poderia ser 22, 24, 26, 28, 30. Ia chegar aos 43,5. Então, na verdade, houve um alívio para o Executivo, certo? Certo. Segunda questão. Como nós chegamos ao limite de 14% dos servidores da contribuição, esse limite só poderá ser mudado por norma federal, Para servidores, sim. certo? E então esses 137 milhões e esses 8 milhões da assistência, eles são a garantia da saúde financeira do IPRAM. Do IPRAM. Nos dois fundos, né? Fundos separados. Então, as duas questões que eu quero confirmar vêm no sentido do que o Clécio colocou. Quando se diz que tem 86 milhões de dívida, isso é uma abstração. É abstrato, isso aí. Tá. Pode agora responder. Não, é essa questão, né? O compromisso do município é com 440 mil mês para recuperar esse déficit. Que foi um alívio porque poderia ser cada vez maior. Hoje poderia estar em 24%, né? 26, 28, 30. Então, ali, como a secretaria percebeu que não dava, que os municípios não teriam mais condições, e como nós temos assim no estado outros municípios que já hoje dependem da receita própria do município para pagar seus aposentados, né? Fundos mais antigos ou fundo com maiores números de pessoas e também com um pouco cuidado no início, né? Nós estamos muito bem, porque a gente tem esse valor que nos leva a 10, 15, 20 anos garantidos com o valor só de hoje. Mas nós temos todo mês a contribuição, todo mês tem os rendimentos. Essa questão dos rendimentos ela não vai se manter deste jeito até 2020, 2030, 2040, né? É uma fase que a gente vem passando com a pandemia. E outra coisa, não inviabiliza. Eu vejo que não inviabiliza porque são 440 mil mês. Então, é mês. Né? Então, isso ali eles repassam para o município, para o Instituto. E outra coisa, a questão de nós diminuir alíquotas, isso daí a gente vai esbarrar lá na Secretaria de Previdência. Porque tudo que a gente faz aqui, todas as mudanças de lei, obrigatoriamente, mensalmente, a gente precisa mandar para a Secretaria de Previdência. E nós já conseguimos estender o prazo para manter essa alíquota em 20%, para não prejudicar os futuros gestores, porque, da maneira que estava, ia ser muito inviável, os gestores não iam conseguir administrar. Mas, hoje, ele vai ficar parado, é 20% sobre o total da folha de pagamento. Não tem mais aquele crescimento vegetativo que tinha de 2% ao mês. Então, essa questão de diminuir vem do cálculo atuarial. O cálculo atuarial acontece todos os anos. Agora, com a implementação da complementar, talvez a projeção para o futuro, porque o cálculo atuarial é uma projeção, né, matemática, talvez ela venha um pouco menor no próximo estudo. E nós temos ainda que enfrentar, por mais daqui uns anos, eu acredito ainda, porque a Secretaria de Previdência ainda não obrigou os municípios a se adequar à lei federal da reforma da Previdência. Nós ainda não estamos com a reforma federal, porque ainda tem aquela PEC paralela que está engavetada, a gente não sabe onde ela está, e a gente está ainda aguardando. No momento que a Secretaria disser tem que implantar, vai ser implantada. Então, vai aumentar mais contribuições, porque daí os servidores vão ficar mais tempo trabalhando, e vai diminuir pagamentos, porque como o servidor trabalha mais, ele vai receber menos depois, né? Então, ali vai acontecer também um impacto de redução desse déficit. Por isso que a gente diz, não pode se confundir o cálculo matemático, que é o cálculo atuarial, o déficit, com o que o IPRAM dispõe, porque o IPRAM tem condições, ele está saudável, muito saudável, né, nos termos que ele está hoje, porque com 137 milhões, a gente pode custear 15 anos sem que entrasse mais um centavo. Né? Vamos pôr, vai parar aqui. Né? Então, nós temos
uma longevidade. E essas mudanças que a Secretaria de Previdência vem impondo para os municípios é justamente para poder fazer o equilíbrio do cálculo atuarial com o cálculo financeiro. Então, no momento que o cálculo atuarial estiver próximo do financeiro, aí vai ser a tranquilidade dos municípios, né? Porque nós correríamos o risco do município ter que desembolsar dinheiro aqui 20, 30 anos adiante, se não se fizesse nada. Mas está se fazendo. Está vindo a complementar, está vindo depois a reforma da Previdência, e isso vai fazer com que o déficit encolha um pouco, né? Se os vereadores assim entenderem, nós vamos te convidar para participar de uma reunião de comissões, que daí podem fazer outros. Isso. Então, por hoje, nós queremos te agradecer. Nós temos horário da sessão, Sim, né? sim. Já estamos sobre a hora. E eu acho que deu para ter uma ideia, né, daquilo que foi a grande dúvida gerada, que é com relação a existir de forma concreta, consolidada, exigível, 86 milhões de dívida ou não. Não. Então, eu acho que todo mundo já entendeu isso, né? Então, nós te agradecemos e nós vamos te convidar para participar aí em breve de uma reunião de comissões, e aí os vereadores poderão fazer todas as perguntas que tiverem vontade de fazer. Tá bem? Muito obrigado, Silvia. Eu agradeço a oportunidade também, porque é muito importante isso, que os vereadores se interem do que é o IPRAN, do que é o Instituto. Por isso que eu sempre digo, a gente está à disposição lá. Quando vocês têm alguma dúvida, liguem, vão até lá, vão lá tomar um cafezinho, vão lá ver os números, ver o que está acontecendo lá. Para nós seria muito bom isso, para dar visibilidade para o IPRAN, né? E para ver que o IPRAN ele é saudável. Tá ok? Muito obrigada. Tá bem, obrigado. Sim. Bom, pessoal, então nós já feito essa primeira etapa, em nome de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 5 de julho de 2021, 21ª. Saúdo novamente os colegas vereadores, saúdo aos servidores da casa, as pessoas que estão na plateia, o Mito, o Romeu, a Ana Paula, sejam bem-vindos. E também a nossa saudação a quem nos acompanha de forma online. Eu quero, antes de iniciar a pauta, dizer que hoje foi um dia bastante triste para todos nós. Recebemos a notícia que, infelizmente, nós não gostaríamos, que foi o falecimento do nosso secretário de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, Caio Casanova, uma pessoa que vinha atendendo e superando as expectativas do cargo, com uma visão de desenvolvimento do nosso município, e que, infelizmente, foi acometido pela doença, e nós, embora a nossa torcida e o nosso desejo, recebemos ontem à noite e na data de hoje, aqui nessa casa, foi feito o velório. Então, eu quero, nesse momento, pedir que todos nós possamos rezar um Pai Nosso pela perda do colega, pela perda do profissional e da pessoa que era o Caio. Então, convido a todos e desejar o nosso sentimento a todos os amigos e familiares.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os ofendidos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dizer, inclusive, que o Caio deixa o legado daquele projeto que nós aprovamos das alterações do plano diretor, nos ajudou muito no projeto do Marco Zero e vinha trabalhando para desburocratizar a Secretaria de Urbanismo, que é uma necessidade, né? E nós desejamos que esse trabalho, de alguma forma, seja continuado. Passamos à leitura da ordem do dia. A ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 28 de junho de 2021. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Forquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koprowski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Haas, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilson Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Lovizão e Agenor Minasso. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Aprovado. Passamos à ordem do dia. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de Lei número 056/2021 altera o artigo 4º da Lei número 9.806, de 13 de junho de 2017. Lei de que trata o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, adequando o número de participantes. Esse projeto nós deliberamos sobre ele há poucos dias, né? Qual é a alteração que está pedindo aí? É o projeto novo. Os vereadores têm interesse em analisar nas comissões? Baixado para análise das 3 comissões. Projeto de Lei número 057/2021 altera o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei número 9.901 de 2017, reestruturando os membros do Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Material. Esse também havia sido retirado, né? Então também encaminho para análise das comissões. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Projeto de Lei número 20/2021, dos vereadores Cláudio, Jandir, Dilson, Marcelo, Agenor, Idacir e Clécio, institui o Programa Municipal Árvores Nobres, Gestos Nobres e Futuro Enobrecido. Eu questiono aos vereadores, esse projeto já passou pelas comissões. Como é de praxe, eu não sei se os vereadores já tiveram contato suficiente com o projeto, a ponto de dispensar a leitura, e o vereador poderá fazer uso da palavra, ou vocês pretendem que seja feita a leitura? Os projetos do colega Cláudio, em tese, são sempre extensos. Alguém pretende que seja lido o projeto? Consulta o autor se deseja a leitura. Nós conversamos amplamente na quarta-feira passada. Tá bem. Então, todos estão cientes. Então, eu coloco a palavra à disposição, uma vez que o plenário concorda com a dispensa da leitura. O vereador Cláudio Dilda. Colegas vereadores, na verdade, a proposição desse programa é um programa. Ele visa resgatar
não somente aqueles princípios no que diz respeito ao meio ambiente que os ecologistas defendem, mas também do setor madeireiro. É uma, eu não digo ansiedade, mas é uma vontade de que efetivamente mude. Mude o quê? Em razão da forma, talvez, errônea de se aplicar a lei, acabou-se criando uma rejeição à araucária. E não somente a araucária, as outras árvores classificadas como árvores nobres, por desenvolverem, na sua lignina, né, madeira nobre. Qual é o objetivo fundamental, então, deste projeto de lei, compartilhado por aqueles vereadores cuja nominata foi lida? É a de que se busque, a partir da elaboração desse programa, buscar a adesão de agricultores para o plantio regrado, organizado de araucária e das outras árvores nobres. Através da resolução CONSEMA número 283, abre caminho para que, dito resumidamente, quem plantar pinheiro, cedro, canjerana, cabriúva, etc., dentro de uma perspectiva organizada, no prazo em que essas árvores estiverem em condições de serem economicamente exploradas, poderão derrubar. Então, para quem plantar pinheiro e as demais árvores nobres dentro dessa sistemática, não haverá, daqui a 15 ou 20 anos, quando o ciclo vegetativo das árvores estiver concluído, não haverá nenhum problema para o corte. Inclusive, expressão de um usuário da madeira. Casualmente, conversando hoje pela manhã com o Hugo Cherubini, da Artemobile, é isso? Diz ele que esse é o sonho. Por quê? Porque daqui a 15, 20, 30 anos, poder-se-á ter a madeira mais nobre para a área da fabricação de móveis, que é o pinheiro brasileiro. Ou, se quiserem, pinheiro do Paraná. Aliás, ele tem uma dezena de nomes, até porque o pinheiro ele ocorre desde Minas, Rio, trechos de São Paulo e o sul do Brasil. Minas e Rio de Janeiro e São Paulo mais nas zonas mais altas. Então, meus caros mestres, basicamente é isso. Se até agora não houve, incentivo para que se procedesse desta maneira, a partir de agora, uma vez aprovada a lei, e o executivo, assenhoreando-se dela, passar a dar, que a lei prevê, toda a assessoria, as mudas, e assim por diante, aos agricultores, nós veremos sim o pinheiro voltando a ocupar espaço nobre neste município. Com a palavra, a vereadora Genor Minosso. Boa noite, senhor presidente. Saudações, colega vereadora, aos servidores e até aqui presente. Apenas quero fazer um complemento mais do que o Cláudio está fazendo ali. Que essa lei nós fomos atrás porque a nossa floresta está totalmente devastada.
Nós, Pinheiros da Quara, hoje estão cortando tudo para não ver mais na frente, porque não tem uma lei que proteja. Mas hoje nós temos a lei, estamos aprovando. Eu tenho certeza que nós vamos ter um retorno muito amplo. Com esse registro, nós vamos ter um incentivo muito grande com todos que tiverem um espaço para plantar um pinheiro araquário, plantar as árvores nativas, e isso vai nos trazer um grande retorno para nós mesmos. Porque da maneira como está indo, logo mais não temos mais nem floresta, não temos mais. Então, por isso que eu estou dizendo, Cláudio, que tenho certeza que nós vamos conseguir muita coisa. Nós temos o nosso viveiro, o nosso nome do nosso Congresso Florestal desapareceu. Mas com essa nova lei aqui, tenho certeza que nós vamos conseguir renovar aquilo que nós tínhamos devasado. Muito obrigado. A palavra ao vereador Dilson Cassol. Agora oficial, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, servidores, plateia que aqui nos assiste e os de casa. Antes tarde do que nunca, né, colegas vereadores, com esse projeto aí, antes tarde do que nunca. Mas, na minha, como eu digo sempre, na minha humilde ignorância, né, não estudei a tal questão ambientalista, mas esse projeto já tinha que estar no nosso estado há anos antes, né? Mas, antes tarde do que nunca, então, parabéns mesmo. Com certeza o voto é favorável. E também comentei, né, que ali em casa também quero fazer uma troca, né, de espécie eucaliptos para essa mata de araucárias. E aqui, só voltando ao projeto anterior, só tirar uma dúvida do contour, porque me coube a dúvida, porque esse projeto já passou na mesa diretora, desculpa, na reunião de comissões. Ele foi retirado pelo Executivo para ajustes. Mas depois da nossa reunião? Depois. Depois da nossa reunião, porque eu tinha um entendimento que teve até a presença do secretário, da presença da SICSER também, né? Mas foi a partir da reunião com o secretário que ele pediu para tirar. Em função dos questionamentos dos vereadores. Porque ali já tinha sido aprovado e assinado, né, por todos, então achei que esse projeto seria votado hoje. Tá bom, era só isso. Obrigado. Na verdade, vereador Dilson, ele até foi retirado em função de que as alterações resultaram dos questionamentos dos próprios vereadores, né? Então, vocês agora vão verificar se os ajustes pretendidos foram ou não realizados também, né? Em votação, o projeto de lei. Aprovado. Emendas impositivas 2020 e 2021. Altera beneficiário e objeto da emenda 147 do então vereador Clayton Rigo. O objetivo anterior era despesas com viagens e inscrições de campeonatos do Calabria Runners. Passa a ser aquisição de vestuário e material esportivo para o Calabria Runners. Altera também a entidade beneficiada. A anterior era a Associação Calabria, passa a ser para a Associação União, pois através de um acordo o Calabria autorizou a coordenação da modalidade atletismo à União, conforme explicado no ofício. Palavra à disposição. Não havendo nenhum inscrito, em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novos. Emendas impositivas 2020 altera o objeto de algumas emendas da Escola Reinaldo Cherubini por solicitação da escola através de ofício. Emenda número 140 da vereadora Roseli e emenda número 240 da então vereadora Clarice Quilmento. O objetivo anterior era a aquisição de data show e equipamentos de informática. Passa a ser aquisição de eletrônicos
e equipamentos de informática para aquisição de televisores. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Nós temos um ofício do gabinete do... Mais um? Eu não tenho mais um. Aonde que tem mais um? Não, a pauta era essa aí. Ofício do gabinete, sim, nós já aprovamos, vereador. Ofício do gabinete número 172, 2021. Assunto agradecimento. Senhor presidente, pelo presente externamos o nosso agradecimento ao Poder Legislativo de Nova Prata pela disponibilização de espaço para a realização do velório e cerimônia de despedida do senhor Carlos Alberto Casanova, secretário municipal de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana. Neste momento de pesar, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, atenciosamente, ao senhor Negraciotin, prefeito municipal. Nós temos algumas respostas aqui de pedidos de informação. Todos eles do colega vereador Cláudio Dilda. Eu não vi nenhuma outra sugestão, à exceção das do colega vereador Cláudio, para a pauta do seminário. Caso não venham mais propostas e sugestões, nós vamos adotar aquela que foi proposta para poder tocar em diante esse seminário. Quem foi na rádio sábado? Vereador Clécio, Roseli Jandir. Para uso da tribuna, vereador Gilson. Boa noite. Renovadas saudações. Infelizmente, essa perda do município hoje, o secretário, que até que me prove ao contrário, estava 100% empenhado com as questões do nosso município, mas essa infelicidade que hoje aconteceu. A infelicidade também do nosso conhecido, mais conhecido como Zembruschi, Teve a informação que hoje, por trágico falecimento, seu filho, a notícia que chega até nós que foi de infarto fulminante. Então, é muito pesar mesmo vir até aqui para falar e levar essas informações, que Deus conforte os corações de todos, seus pensamentos, para aceitar, esse momento de partida, este momento de desencarne, como falam muitos, o momento onde a alma deixa o nosso corpo. Então, por isso, já entrando nesse assunto, nessa linha de pensamento, o nosso corpo, o nosso bem maior que temos para respeitar, cuidar, tentar fazer o melhor possível para tentarmos adiar nosso momento de desencarne, nosso momento da partida. E, infelizmente, o terceiro e lamentável também situação foi a postagem que eu fiz aqui no nosso grupo de vereadores e foi em vários outros grupos também, um vídeo aqui no posto de combustível na nossa cidade, onde alguns desrespeitam primeiramente a sociedade e, a partir do momento que uma pessoa faz aquela situação toda, segundamente é seu próprio respeito
ou segundamente, ou terceiramente, sei lá, em qualquer, não sei qual posição que essa pessoa coloca, o seu autorrespeito, o seu respeito, sua conduta. Então, infelizmente, aí dizem que o Cassol é o ignorante, Cassol é o vereador de Facebook, que não faz nada. Eu acho que eu fiz pouco ainda, aquela lei. Eu acho que tem que aumentar o valor da multa. E como já falei com o Executivo, com o Judiciário do Executivo, temos sim que colocar imediatamente decretos municipais para antecipar a lei que se faça em vigor o quanto antes. Que, infelizmente, né, meus colegas, infelizmente, conversando, falando, pedindo, essas pessoas não conseguem ter o mínimo de respeito consigo mesmo, primeiramente, eu vou dizer agora, vou colocar agora, primeiramente consigo mesmo, e depois com a sociedade onde elas fazem parte. Então, é pior que bicho do mato. Pior. Porque você pegar um bicho do mato, você educar ele, doutrinar ele, ele aprende. E essas pessoas acham que a vida delas é essa diversão, é esse fiasco que fazem. Então, quero eu, sim, continuar sendo quadrado, continuar sendo o ignorante, porque, para mim, isso não é forma de diversão. Isso não é. E ali se vê que não tem um mínimo de evolução de consciência, evolução de pensamento, evolução como seres conscientes. Então, infelizmente, estamos aí passando uma pandemia, né, uma guerra invisível, onde ainda alguns se acham os MacGyvers. E, infelizmente, quem paga a conta, às vezes, são os familiares. São os idosos, são as pessoas que têm algum probleminha de saúde, e esses aí acho que não estão participando com isso. Não estão fazendo errado o que estão fazendo. Mas, tudo bem, pedimos a Deus, né, nossa proteção, quero que Deus proteja e guarde todo mundo, e continuamos nós tentando fazer o melhor, e quem sabe deixar um bom exemplo do nosso trabalho, das nossas pretensões para uma cidade melhor para todos. Muito obrigado, boa semana. Vereadora Roseli. Boa noite, presidente, pessoal aqui da casa, colegas vereadores e a plateia que nos prestigia. Um especial boa noite para a minha suplente de vereadora Ana Paula, que está aqui. Eu quero estar anunciando que, a partir do dia 9 ao dia 23, são 15 dias, eu estarei passando a minha cadeira, então, de vereadora para a suplente, vereadora Ana Paula Girardi. Porque eu tenho a certeza de que não é muito tempo, é um tempo curto, mas nessas sessões que você vai estar aqui, Ana Paula, eu tenho certeza que você vai colocar teus projetos, as tuas ideias, e que, com certeza, farão a diferença no nosso município. Eu estou muito feliz por estar passando para uma mulher a minha cadeira, e tenho certeza de que você vai fazer bem aqui. Tá? Eu quero também me solidarizar com a família Casanova, pela partida do nosso secretário Caio, que foi uma perca muito grande, enfim. E também com a família do ex-vereador Zembruski, que perdeu o filho hoje. Eu quero que Deus conforte o coração de todos. E uma boa noite. Vereador Jandir Rassi. Boa noite à mesa diretora, aí, meus colegas vereadores, colega Roseli, aos servidores desta casa, a nossa suplente do PSD, Ana Paula, que próxima sessão estará junto com nós aí, ao Boito, ao Ciota, que estão nos assistindo aí, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Ontem, hoje, para nós, eu acho, né, Nova Prata sendo bastante triste, né? Não é fácil, né?
No dia de ontem, eu perdi um amigo que antes da pandemia a gente fazia festa, uma festinha de 12, todas quarta-feira. Depois que começou a pandemia, a gente não fez mais. E ontem, infelizmente, a gente perdeu um com 53 anos, do bairro Basalto, o Jaime Tagliari. Um cara que nunca se queixou de doente, que a gente visse. Todos esses anos que a gente estava junto, trabalhou, fez festa. Pelo que a gente ficou sabendo, ele assim, meio quase não acreditou na coisa, né? E quando ele foi tarde já. Não é fácil. Deixou a sua esposa, a Natalina e seus 2 filhos, a Juliana e o Jardel. Que esses 2 filhos sirvam de exemplo e cuidem bem da mãe agora, como o pai cuidou deles até o dia de ontem. Tá? Também quero dar minhas condolências aqui à família do nosso secretário, que também nos deixou ontem, Caio Casanova. Eu acho que Nova Prata perdeu bastante também com essa pessoa. Cara muito jovem, inteligente, que vontade sempre teve de trabalhar e ajudar as pessoas. Foi com 50 anos também. Com a maldita Covid que está aí, que parece que vai embora hoje ou amanhã e não vai, está difícil de ir embora. Então eu peço, pessoal, que se cuide, use máscara e álcool gel à vontade. E conte com a sorte também, né? Não é fácil. Também quero deixar minhas condolências aqui ao nosso ex-vereador de Nova Prata, que é pai perdeu um filho hoje, o Sérgio Zambruschi, de infarto, em Minas Gerais foi. Não é fácil para um pai ou uma mãe enterrar um filho. Vou dizer, recebeu uma notícia dessas. Tá? Quero falar também aqui que a cobrança, tem bastante cobrança, mais uma que, duas fim de semana a gente foi na Feira do Produtor, que eu tenho certeza, passou aqui nessa casa, foi aprovado por um vereador, colega, muita gente, nota 10 da base, seu Cláudio Dilda, sobre a Feira do Produtor, aonde os produtores de Nova Prata, que têm as suas agroindústrias, produzem seu alimento, possa expor e vender. Só que, ultimamente, quando chove, não tem como trabalhar mais ali. Eu acho que está na hora do nosso secretário, André Neder, dar uma olhada ali, passar ali, pelo menos, quando está chovendo. Que é bem ali no centro, e atravessar ali, tem a Feira do Produtor, se ele não sabe. Pode ter certeza ali, vir ali olhar. Vai lá ver como é que é a situação que está aquilo ali. Tá? Porque do jeito que está, não dá. Se quer que o pessoal, os produtores produzam, eles querem expor as coisas, querem seu lugar também. Eu acho que está na hora do poder público dar uma olhada para isso aí. E de tantas outras coisas que tem aí, mas a gente é cobrado, que nem eu falei aqui, todos meus colegas aí são cobrados, todo dia nós somos cobrados em tudo. Eu acho que está na hora um pouquinho, e quero dizer para a presidente, aquela do IPRAM aqui, que foi nota 10 aqui, que eu tinha a mesma ideia de fazer as perguntas que o Zamin fez, o Gilmar fez, que eu acho que nada impede na administração pública, se é que tem essa dívida aí. Mas eu não encontrei dívida no meu ver, no meu conhecimento que ela falou. Ela disse, se o IPRAM ficar 10 anos sem receber, tem dinheiro para pagar. Eu acho que os caras têm que ter um pouco de cuidado de ir nas redes sociais e falar ó, que não dá. Eu acho que está na hora de pegar a enxada e carpir mesmo. Tá? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Colega Gilmar Lovisão. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, amigos da plateia, amigos de sempre, pessoal de casa. Como o tempo não permitiu, anteriormente à sessão, aí tivemos a presença da secretária, da presidente do IPRAM, do Instituto. Presidente, até agradeço aí a convocação dela novamente aí pela reunião de comissões, e ela prontamente vai esperar por isso, pelo convite. São bastante questionamentos, acredito que o que a gente pode aí entender, cada um tem uma certa pergunta a fazer. Com o tempo, somente numa reunião dessas aí, que a gente não tem limite de horário.
Mas, assim, eu vejo negativamente, no meu ponto de vista, essas matérias de imprensa, jornal, Facebook, radioativa, negativamente para o município a receber assim a honra de ter 86 milhões de dívida com o Instituto. E hoje deu para ver aqui que não é bem assim, é uma recolocação dos números. E pega mal, gente, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, isso a gente vai discutir junto lá nas comissões, eu acho que foi só nossa, desacreditou o nosso município. Não estamos falando em gestores do passado e nem do atual, que se houve essas alíquotas, eu acredito que elas foram em consenso com o Instituto e o Executivo, de época a época, e chegou no ponto desse reequilíbrio e desse acordo aí, dessa emenda em cima do valor obrigatório. Então, no meu ver, está se pagando. E não é uma dívida acumulada. É uma recolocação dos números para lá adiante e não dá um problema. Eu entendi isso, no meu ver. Existiu entendimento entre o Instituto e o Executivo de época a época. Então, eu não vejo como uma dívida para ser anunciada de 86 milhões. Mas cabe a nós aí, nobres colegas, discutirmos isso na reunião de comissões junto à presidente, que não se postou contra a vir novamente. É só um comentário, é um parecer meu, e me vejo como negativo esse número anunciado até fora do nosso município. Acho que ficou um pouquinho meio pesado. E, aproveitando aqui a tribuna, não tem mais o que a gente falar, passamos o dia falando, lamentavelmente, tivemos que nos separar do Caio, um grande amigo, uma pessoa muito simples, pelo poder até financeiro da família, uma pessoa simples demais. Então, não tem nem como ficar mencionando muito, a não ser transmitir um abraço confortável para a família, e ele nos fará falta, sim, bastante. E também, meus sentimentos à família do Zembruski, é um ex-vereador, ex-secretário de obras aí também, de Nova Prata, perdeu o filho no estado de Minas Gerais, caminhoneiro, estava a trabalho. Então, mais um lamentável ocorrido para a gente, mais uma vez, se lamentar. Muito boa noite a todos, uma boa semana. Da mesma forma, nós queremos aqui... são essas surpresas, né, que eu sempre brinco, falando sério, que surpresa nunca é bom. Surpresa boa dificilmente a gente recebe, né? Então, nossos sentimentos também ao ex-colega vereador Sérgio Zembruski, secretário de obras também, e perder um filho não tem nem muito que a gente fica falando aqui, né? É algo que quem não está vivendo o momento não tem condições de falar qualquer coisa. Então, desejamos aí que tenha força para enfrentar, porque superar é difícil. Rádio Prata, sábado. Vereador Agenor Minós, vereador Idacir Pegoraro, e eu acompanho ele se quiserem. Quando vocês entenderem que a presidente do IPRAM deva ser convidada para vir nas comissões,
nós podemos fazê-lo. Não sei se vocês pretendem que isso seja feito de imediato. Depois da manhã. Veja se ela tem disponibilidade. Se ela puder, também tem que ver, né, da possibilidade dela, uma vez que ela já compareceu hoje. Se tiver disponibilidade para quarta-feira, às 18h30, né? E se eventualmente ela não puder, tenta reagendar para a quarta-feira seguinte, então, nas comissões. E aí põe no grupo lá para os vereadores tomarem conhecimento. Nada mais havendo a tratar, desejo a todos que a gente tenha uma semana melhor do que essa que passou e que se iniciou, né? E desejar a todos aí saúde, né? Força àqueles que estão passando pela doença, todos aqueles que vêm enfrentando a dificuldade, né, e que possa passar logo essa fase aí. Boa noite a todos, cuidem-se bem. E o Lula tem 40% e o Bolsonaro 25%, diz o Bob. Agora ele vai, com essa medida que ele tomou aí. Se ele concorrer, o Bolsonaro sai. Por isso, o Bolsonaro sai. E o Lula. Agora, aí o Lula e o Eduardo vão dividir os votos. Será que é a viadagem? Eu acho que isso aí